Episódio de hoje da 11ª temporada da série Reis, Sou ou Não Sou Rei? Semaías avisa ao rei Roboão que tem uma mensagem do Senhor Deus para o rei. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram como o Senhor lhe havia ordenado. 1 Reis, capítulo 12, versículo 24. No capítulo 6 de Reis, a divisão, de terça-feira, 28 de maio de 2024, curioso, o rei Roboão questiona a Semaías o que o Senhor Deus tem a dizer para ele. Deus mandou uma mensagem diretamente para o Senhor, rei Roboão, anuncia Semaías. É a primeira vez que ele fala comigo, se alegra o filho de Salomão e neto de Davi. Assim diz o Senhor, não subam e nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel. 1 Reis, capítulo 11, versículo de 23 a 24. Sem entender o motivo da mensagem, o rei Roboão questiona o que deve ser feito. O irmão de Semaías o orienta a não enfrentar a fúria do rei Roboão. Semaías avisa que arrisca a própria vida para cumprir a vontade de Deus. Sibekai orienta o rei Roboão a obedecer a Deus. Roboão diz o que vai dizer ao povo, pois ninguém está satisfeito pelo que aconteceu. Um reino foi dividido com um servo de seu pai. Com dúvidas, o rei Roboão questiona se essa é a vontade de Deus, que em Israel não seja mais um só. E Semaías acrescenta a ordem de Deus. Deus mandou cada um voltar para sua casa. Semaías revela a Roboão que a divisão foi permissão do Senhor e que ele não vá contra a vontade de Deus. E a promessa de Davi continua por intermédio de Roboão, desde que permaneça nos caminhos de seu avô. E se eu não conseguir? Se preocupa Roboão. Isso só vai acontecer se o Senhor não quiser, pois todo mundo pode obedecer. Basta querer, encoraja o levita Semaías. Amália gosta das atitudes de Semaías em orientar o rei Roboão no momento decisivo. Agora eu vou ser visto como um rei patético diante de todo Judá e Benjamim. Revela o que sente Roboão diante da ordem de Deus. Eles vão pensar que eu fui um covarde por não querer. Não, seja humilde, Deus vai prosperar o seu reino, confirma Semaías ao rei Roboão. O rei Roboão, a cavalo, se dirige com alguns oficiais para se encontrar com Jeroboão. Baasa avisa a Jeroboão a chegada de alguns oficiais de Judá. Jeroboão vai ao encontro do rei Roboão com alguns homens e inicia a conversa. Deus disse para mim não guerrear contra meus irmãos, revela Roboão. Jeroboão diz não querer também a guerra. Temos um acordo de paz. Roboão abre aliança com Jeroboão, que aceita o acordo. Mentira, houve guerra todos os dias de Roboão e Jeroboão, revela a rainha narradora. Ambos obtiveram um breve momento de paz, acrescenta a nova narradora do pedaço. Vocês não precisavam ter me enganado, e muito menos ter me influenciado a dividir Israel. Mas já que fizeram isso, fala Roboão a Ben-Abinadab e a Asmaás. Devolvam a minhas irmãs, elas não fazem parte disso, cobra o rei Roboão. De jeito nenhum, elas são nossas esposas, Roboão, exclama Asmaás. O lugar delas é do nosso lado, acrescenta o traidor do Ben-Abinadab. Esposa cujo pai vocês traíram, joga Roboão na cara dos traidores do pedaço. Suas irmãs são casadas com governadores de Israel. Pode ser bom para as duas nações que elas fiquem aqui, sugere o rei Jeroboão. Sem alternativas, o rei Roboão acaba indo embora sem as suas irmãs. Porém, Mazebate e Tafde estão escondidas numa carroça no ponto de fugir. As duas resolvem abandonar a carroça e fugirem a cavalos para ser mais rápido. Baasa, Jeroboão e os maridos traidores avistam Mazebate e Tafde fugirem a cavalo, que gritam por socorro a Roboão. Ben-Simei avista as irmãs e tenta protegê-las. Asmaás enfrenta Ben-Simei e ordena que ele fique de fora, e ordena a Mazebate que volte. Mazebate não aceita.
Ben-Abinadab ordena que Tafet pegue sua irmã e volte a Israel. Ben-Simei se mete na frente delas e avisa que protege a casa de Davi. Os maridos traidores ameaçam o filho do profeta Natã. Mazebate tenta tranquilizar Ahimaaz. Tafet diz que não aguenta mais a falsidade de Ben-Abinadab, pois ele não a ama de verdade. Ben-Abinadab a chama de menina mimada, pois ela nunca cresceu. Ben-Simei tira Abinadab de perto de Tafet, e os dois começam a lutar a espada. Ahimaaz bate na cara de Mazebate quando ela fala que se casou com um traidor. Ben-Simei acaba lutando contra os dois maridos traidores. O demônio do Baasa aparece e joga a sua espada que atravessa a pedra de Ahimaaz. Baasa sugere que os maridos mandem as irmãs de Roboão ir embora, pois elas não são confiáveis. Ben-Abinadab não gosta que Baasa feriu o seu amigo Ahimaaz. Baasa manda Ben-Simei e as irmãs partirem imediatamente dali. Ben-Abinadab, revoltado, enfrenta Baasa e os dois começam a lutar a espada. Baasa leva a melhor e mata Ben-Abinadab, marido de Tafet. Ahimaaz grita revoltado com Baasa por ter matado seu amigo. Jeroboão questiona por que Baasa matou o marido de Tafet. Eu fiz o que qualquer um faria por sua nação, exclama Baasa sem medo. Nunca mais faça nada sem minha autorização. Você entendeu? Entendeu? Jeroboão fala com revolta. Entendi, responde o demônio do Baasa. Agora ajude o Ahimaaz e você traga o corpo de Ben-Abinadab. Jeroboão ordena com fúria para cima de Baasa, que o encara. Em Siquém, o rei Jeroboão é aclamado pelo seu povo e o profeta do Senhor o observa. Roboão fortifica várias cidades em Judá e em Benjamim, tornando-as verdadeiras fortalezas. Sem o apoio dos irmãos do norte, Roboão faz novas alianças de casamentos, unindo Judá e Benjamim em um só povo, fortalecendo ainda mais a casa de Davi. Mesmo estremecendo seu casamento com Malate, Roboão consegue 18 esposas e 60 concubinas. Meses depois, Maaca, a filha do malvado cabeludo do Absalão, está com a barriga maior. Tafet tenta conversar com Ben-Simei, que apresenta nervosismo ao ficar perto da filha de Abisaque. Ben-Simei não consegue se declarar para Tafet e acaba falando sobre a amizade. O cara de Shorek do Abda é avisado por Maaca sobre a sua candidatura como administrador do palácio. Mazebate observa Maaca conversando com Abda, que percebe a presença da jovem. Abda olha com sorriso para Mazebate, que agora conversa com Tafet sobre Ben-Simei. Mazebate não esquece o cara de Shorek. Avner avista o profeta e diz que precisa falar com um homem de Deus. O profeta Aías diz que Avner precisa fazer a vontade de Deus. Nada mais. Isso é pedir demais? Avner se lembra que não conseguiu transmitir a mensagem de Deus ao rei Salomão. Avner explica ao profeta que não teve coragem de dizer ao rei Salomão que ele estava em pecado. O profeta Aías diz que não é ter coragem, mas é questão de obediência. Avner acrescenta que ele poderia morrer, pois o outro teve que fugir para o Egito ao enfrentar o rei Salomão. O profeta afirma que Avner duvidou de seu chamado e o velho profeta não concorda. Avner diz que já faz a vontade de Deus ao ofertar ao Senhor, sacrificar todos os dias a ele. Isso não conta? O profeta então faz Avner lembrar o que o profeta Samuel falou ao rei Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Avner diz ao profeta de Siló: é fácil você falar, quero ver você enfrentar o rei Salomão. E quem disse que eu não fiz isso? Revela o profeta Aías. Avner fica chocado com a revelação do profeta obediente a Deus. O rei Jeroboão conversa com Nadab, Baasa e Ahimaaz
sobre os investimentos de Roboão em seu reino. Jeroboão é pressionado a fazer o mesmo, mas o rei de Israel diz que precisa levantar recursos. Nadab sugere ao pai a vender os cavalos adquiridos por Salomão, e Amaás apoia a ideia. Jeroboão diz que é uma péssima ideia, pois as nações vizinhas com cavalos podem invadir Israel. O rei Jeroboão percebe o povo fechando o mercado mais cedo e questiona o motivo. Baasa revela que o povo está se preparando para as festas dos tabernáculos em Jerusalém. Jeroboão diz que o povo de Israel não pode ir a Jerusalém. Asmaás avisa que as festas sempre foram lá, pois lá está o templo. Se o povo for a Jerusalém, em breve Israel será de Judá, amedronta Jeroboão. Preocupado, Jeroboão reúne o povo na hora e anuncia que a festa dos tabernáculos será em Siquém pela primeira vez. Uma das pessoas avisa que o templo está em Jerusalém. Jeroboão diz que Jerusalém não faz mais parte de Israel. Mas uma das pessoas fala que nós servimos ao nosso Deus lá. Jeroboão se lembra das palavras de Sisaque, ao dizer que aquele templo é uma ameaça para a sua liderança em Israel. Sem alternativa, Jeroboão diz ao povo para fazer o que quiserem. Jeroboão fica com medo de perder o seu povo e acaba falando: se o povo servir a Deus em Jerusalém, Judá terá controle sobre eles. Sou ou não sou rei aqui? Jeroboão fica eufórico. Em Jerusalém, o povo arma suas tendas em frente ao templo e Roboão assiste o evento. Maaca faz uma tenda para representar a família de Absalão. Malaate fica com ciúmes das atitudes de Maaca. Roboão tenta acalmar o coração de Malaate. Avine avista Roboão e Malaate na sacada do palácio. Maaca fica com inveja de Malaate, pois ela está ao lado do rei Roboão. Abda, o cara de Xureque, tenta animar Maaca. Avner avista o anjo Micael no escuro e se lembra do rei Salomão. O velho profeta acorda assustado. Avner confunde um homem com o anjo Micael. Os seus filhos o avisam sobre a chegada do rei Roboão ao templo. Ajaf toca uma canção com uma flauta. Roboão cita alguns provérbios ao povo acampado. Mazebate avista o cara de Xureque e Abner sorri. Roboão discursa para o povo de Judá e para o povo do norte de Israel. O profeta do Senhor parabeniza o rei Roboão. Abner é encarado pelo profeta e o edomita acaba indo embora com medo. Seja fiel ao nosso Deus, Roboão. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Siga os mandamentos do Senhor. Aconselha o profeta ao rei Roboão. Ande nos caminhos de Davi e você será o rei que Israel precisa. Finaliza o profeta Aias. Disfarçado, Jeroboão e Baasa comentam a presença em massa do povo de Israel. Jeroboão vai atrás do profeta tomar satisfações. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.